consegui acender as luzes, aí elas estão nesse tarde da segunda vez a melhor. Agora melhorou. Vamos começar. Bom, então na aula passada, alguém tem um caderno copiado aí só para eu ver? Eu acho que eu cheguei a colocar os vértices, né? Colocou os vértices tutoriais, os acompanhamentos, as achamos a matriz. Então o que a gente vai fazer agora? Ficou faltando, então a gente já tínhamos apresentado, vamos colocar aqui, né? Já. Então a gente vai pegar na aula anterior todos os vértices. Oi, fala aí, Tião. Fala aí. No caso lá da divulgação dos HQs, você disse que era para esperar por mim. Mas só que eu fez um texto, aquele texto que podia ser mandado no CDPF. Ele tinha mandado, ele está na página do CDPF. Ele botou na página de elementos do CDPF, se você entrar na página de elementos, tem a chamada das atividades. Ele colocou um texto ali. Mas já está lá. Mas eu também, ele só melhorou aquela frase que você melhorou. Aquilo foi a última coisa. Então não, ok, velho. Então se não é isso aí, tá certo. Esqueci de falar. Tá certo. Então a gente tinha apresentado na aula anterior todos os vértices do setor de bósons de gauge, e Higgs. Então já tinham colocado os versos bósons de gauge e de Higgs. Eu só esqueci de chamar a atenção na aula passada. Isso é feito no gauge unitário, né? No gauge unitário, né? Se utilizar outro gauge, vai mudar? Vão mudar os vértices, vão mudar os processos off-shell, mas a matriz S não muda. Quer dizer, os processos físicos é uma questão importante. Eu ia colocar um pouquinho isso agora. Mas a tua pergunta veio na hora certa. Então, no gauge unitário, que é o gauge adotado para esse para os cálculos físicos, Tá certo. Então, então a gente trabalhou no gauge unitário. A questão é a seguinte, Nós tínhamos visto que o nosso Higgs, a parametrização geral dele pode ser assim, Aqui ele tem uma parte complexa, vamos dizer, tinha um φ aqui que a gente pode chamar assim, vamos dizer assim, φ1 mais φ2, e a parte inferior que a gente chamava de V mais H mais φ3. Aí nós tínhamos mostrado que no gauge unitário nós podemos, por uma escolha de gauge, no gauge unitário nós fazemos φ1 igual a φ2 igual a φ3 igual a zero. E aí o nosso Higgs ficava o zero, V mais H, que é uma forma muito particular. No gauge, que não é o gauge unitário, e outra coisa importante, só para lembrar vocês aqui, quando a gente tem, agora, se não adotamos o gauge unitário. Vou botar aqui o que acontece. Eu não me lembro muito bem, mas num dos cursos de eletrofrática que eu dei, talvez no de 2012 ou 2013, não sei, eu trabalhei essa questão em muito mais detalhe. Dessa vez eu resolvi não trabalhar, eu só falei com vocês anteriormente, porque já está bem feito
em um dos cursos, eu não lembro qual foi, mas é um dos primeiros, eu trabalhei mais essa questão. Mas não custa nada a gente retomar aqui, só para mostrar o seguinte, é algo simples. Quando a gente pega o setor de Higgs, né, o nosso Lagrangiano de Higgs, ele tem essa estrutura aqui, DI, vamos colocar assim. Nem vamos pegar o caso do Higgs SO2, não. Como exemplo, né, vou botar assim, como exemplo, ou até melhor, como ilustração, melhor. Vamos, né, tomar o caso do modelo de Higgs abeliano. Vamos pegar um caso abeliano, porque nada de novo vai aparecer com respeito ao caso abeliano. O que vai aparecer de novo é só uma complicação, quer dizer, não uma complicação, mas um trabalho algébrico à mágica. Mas é só para lembrar o seguinte, se a gente pega o modelo abeliano, o nosso potencial de Higgs, né, a nossa ação, onde aparece a interação do Higgs com o campo de Gauge, é no acoplamento mínimo. Então nós temos aqui assim, esse DI, está, vou colocar assim, menos I, é constante de acoplamento de Gauge, a mi, φ estar. Vamos colocar aqui, vou chamar a constante de acoplamento de Gauge de G. E aqui, DI, mais I, G, a mi. No caso abeliano, se esse φ aqui quebra espontaneamente a simetria, então vamos fazer o de sempre. Nós temos que explicitar, quer dizer, que o campo de Higgs físico é a flutuação em torno do vácuo, daquela configuração que minimiza a energia. Então, no caso do singlet, caso 1, o φ é o V mais H. Aliás, vou botar H mais um I, vamos chamar aqui IQ. Então, o meu campo de Higgs eu escolhi um vácuo, né, real, e aí tem a flutuação, que é essa flutuação aqui. Se nós escolhermos, aí vamos falar isso agora, se nós escolhermos o gauge unitário, aqui nesse caso, o 1, nós vamos fazer o Q igual a zero. Quer dizer, a escolha do gauge unitário, no caso o 1, é pegar a parte complexa igual a zero. A escolha do gauge unitário aqui, se vocês se lembrarem bem, a gente conseguiu trazer essa expressão aqui para essa forma aqui, exponencial de I, aí aqui a gente chamava de campos CA sobre V, aqui os geradores de SO2, é sigma A sobre 2, e aqui 0, V mais H. Zerar os φs era zerar os Qs. Então no gauge unitário, a gente ficou assim. Aqui, o análogo dessa expressão que nós colocamos ali, seria essa expressão aqui. A gente escreveu o nosso φ como sendo um exponencial de um I sobre V, e aqui um V mais H. Se nós expandirmos essa expressão aqui em primeira ordem, nós vamos ter a identidade, que vai ficar V mais H. E o primeiro termo em primeira ordem vai ser I si sobre V. Sobre esse V aqui, vai ficar IXI. Então, em primeira ordem, esse Q é esse Xi. Depois nós temos termos de ordens mais altas, como eu pegar o primeiro termo Xi aqui, com esse H aqui. Então, o análogo, né, daquela expressão exponencial, no caso do SO2, é essa expressão aqui com essa fase. Quer dizer, a maneira de fazer, como na aula passada, em aulas anteriores, né, nós mostramos que nós poderíamos parametrizar o Higgs ou dessa forma ou dessa forma. O análogo disso, no caso 1, é essa expressão geral do Higgs. Quer dizer, essa expressão aqui é equivalente a essa forma do Higgs. E essa forma aqui é equivalente à forma exponencial de SO2. Então, nós vamos falar sobre isso. Se o nosso Higgs, se a gente está no gauge unitário, a gente vai poder cancelar isso ou cancelar isso e ficar V mais H. Vai ficar V mais H. Mas e se a gente não for para o gauge unitário? Quer dizer, o que a gente fizer aqui, a forma do termo que aparecer aqui, vai ser exatamente o análogo de lá. Só que aqui vão ter 3 campos e aqui vai ter um só. Por isso que eu estou anotando o caso 1, para mostrar a questão de uma forma mais limpa, que o resto é só vamos dizer assim, artifício algébrico.
Então vamos pegar essa discussão rapidinho, só para encaminhar a questão. Vamos fazer então a expansão desse termo aqui, o termo do acoplamento Higgs-Gate, né? Nesse caso, o Higgs é um singlete, né? Ele só tem uma componente. No outro caso, a gente tem o acoplamento do Higgs com o setor de SO2, o acoplamento do Higgs com o 1. Aqui nós temos uma simetria, o nosso caso que é o modelo de Higgs abeliano. É um modelo baseado numa simetria curva. Mas já dá para perceber toda a questão. Então vamos escrever isso aqui assim. Primeiro termo, demi phi star. Então vamos escrever, o phi star vai ser derivada do Z, zero, vai ficar dmi de H menos IQ. Vou colocar dmi do H menos IQ. Esse termo aqui, dmi menos IG. Aí, phi star. Aí aqui sim vai entrar o V mais o H menos o I. E esse termo aqui, tudo bem. dmi. Aí aqui vão ficar com H mais aqui. E aqui mais. Certo? Né? Demi phi está, demi phi. Tá certo. Bom, nós vamos olhar essa ação, o que nós queremos compreender é a questão da fixação do gate. Então vamos olhar esse termo aqui só até ordem quadrática nos campos. Então vamos expandir, que a discussão do gate vem justamente aqui, expandindo e mantendo termos quadráticos nos campos. Nós vamos manter termos que tenham produtos de até dois campos. Tá? Nós vamos isolando, negligenciando os termos de interação. Né? Descartando. Para esta discussão, né? Então, vamos dizer, esse primeiro termo aqui, ele já é linear, então ele vai pegar esse termo com esse termo aqui. Vai ficar dmi, H, vou colocar aqui menos aqui, dmi, vou botar logo abrir aqui os pontinhos, só que aí já vai ficar assim, dmi, H, menos aqui. Primeiro termo, esse termo com esse termo aqui. Agora, esse termo aqui, ele já é linear nos dois campos. Esse termo aqui já tem uma mi. Então, se eu considerar esse termo aqui, já vai ser cúbico. Então, já é termo de interação. Nós estamos desprezando. Então, desse termo aqui, todo, o único pedaço que vai servir para fazer bilinear com esse é o termo que tem o V. Então, aqui vai entrar o IGV. Nós vamos ter mais IGV, aí vamos ter a mi, vamos colocar assim, dmi H menos I dmi, certo? Fiz esse termo aqui com esse aqui, mas como eu falei, nós não estamos interessados nesse momento em olhar as interações, porque a gente está discutindo apenas a questão da fixação do gate. E aí então deixamos essa questão. Aí agora vamos fazer esse termo aqui, que é obviamente o conjugado complexo desse, né? É só pegar esse termo que é menos IGV ali, e aqui vai ficar então esse termo aqui mais o conjugado complexo dele. Vamos colocar esse termo aqui assim. E depois, obviamente, esse termo aqui. Mas esse termo aqui já tem uma mi aqui, já tem uma mi aqui. Então, esse termo aqui seria um quarto dos cúbicos, só vai sobrar então o termo
mais G2V2, né? Mais G2V2 AMI, que é o termo de massa. Esse termo aqui, né? G2VMI AMI é o termo que está nos dando a indicação de uma massa. Só que aqui a gente tem que ter um cuidado. Vamos colocar assim, mais então, blá blá blá, são interações. Deixa eu apagar isso aqui. Então, qual é a novidade? Isso aí que é o efeito, que é a coisa importante, né, dessa discussão. É aqui nesse ponto que vai entrar a escolha do gate. Então, observe que é o seguinte: esse termo aqui, quando eu pegar o conjugado, esse termo que está aqui, ó, IGV, AMI, DMH, esse termo é puramente imaginário. Então, a hora que eu somar o conjugado complexo, esse termo vai desaparecer. Agora, esse termo aqui é real, vai ficar mais GV, AMI, DMI. Quando eu somar o conjugado complexo dele, vai ter um menos I aqui e vai ter um mais I aqui. Então, vai dar a mesma coisa, vai dar um fator 2. Então vamos colocar desse termo que está aqui à esquerda, então nós vamos ter lá DMH. Aliás, vamos fazer a mesma coisa. Não, vou deixar assim, DMH, poderia ter feito aqui, só para questão de normalização, a gente poderia ter feito assim, o nosso φ é V mais H mais I sobre raiz de 2. Eu poderia ter colocado esse raiz de 2 aqui só para normalizar e ficar um meio. Então, quem está copiando a aula, na hora que a gente fez essa decomposição, vamos colocar o valor esperado do vácuo, configuração de ground state de vácuo, mais a flutuação. E vamos parametrizar a flutuação com esse raiz de 2, só para poder aqui aparecer o lagrangiano canônico de Klein-Gordon de um campo real, made, DMφ, quando o campo é real. Só para a gente obter o caso canônico, né? Reproduzir raiz de 2 aqui. Então vamos ter o raiz de 2 aqui. Aqui tem o raiz de 2. Aqui vai ter o raiz, onde tem H menos aqui, vai aparecer o raiz de 2. H mais aqui, vai ter o raiz de 2, aqui, V mais aqui, raiz de 2. Então ficou esse raiz de 2 aqui, então aqui a gente tem. Então aqui vai ter um raiz de 2, vou colocar aqui, certo? E aqui então vai aparecer um meio. Porque aí vai ter esse raiz de 2, vai ficar sem trocar. Aqui vai ficar sem ninguém, vai ficar certinho. Tá certo, tá certinho. Então é só botar o raiz de 2, onde aparecia essa combinação, só por isso, só para poder reproduzir a forma canônica do lagrangiano do Klein-Gordon de campos escalares reais. Vai ficar DMH, no meio. No meio, DMH. Depois, esse termo aqui vai cancelar com esse. Os termos cruzados se cancelam, porque são puramente imaginários. Depois esse termo aqui vai ficar mais um meio de DMI. Então tá certo, nós estamos obtendo o lagrangiano de Klein-Gordon para a parte real e para a parte imaginária do mundo. Até aqui tudo bem. Lembrar que nós temos lá o lagrangiano de Marx, que eu não escrevi. Estou pegando aqui só a parte disso, mas lembrar que a gente tinha lá menos 1/4. Né? Vou até colocar aqui, vou trazer. Porque aqui eu coloquei só a parte do risco, mas como aqui aparece o campo de gauge, vamos lembrar, no caso abeliano, né, qual é o lagrangiano correspondente aos campos de gauge, é o menos 1/4 de F mini e F mini. Então nós temos menos 1/4 de F mini ao quadrado, é a parte de campo de gauge. Agora, o que vem do lagrangiano de risco? Vamos colocar aqui, vai vir esse termo aqui, mais G2, V2, a minha, vou colocar aí aqui, gente. Então isso aqui já me fixou, né, o lagrangiano de Marx com 1, mais a parte proveniente daquela espontânea de simetria. Agora vamos para o setor de risco. Vamos lá. 1/2 dmH ao quadrado. Mais 1/2 dmq ao quadrado. E aí agora as partes que vão interessar, né? Então aqui já saiu isso.
Então aqui nós vamos ter I, G, V, aqui vai ficar menos I, um I dá 1, aí vai somar a mesma coisa. Então nós temos aqui um fator 2 e aqui embaixo nós temos um raiz de 2, né? Então a gente vai produzir no final de tudo um raiz de 2 aqui, certo? Eu estou errado aqui, né? A gente vai produzir, tem esse raiz de 2 aqui, quer dizer, esse termo aqui vai dar mais 1, o complexo conjugado dele vai dar mais 1 também, então vai dar um fator 2 sobre esse raiz de 2, que dá um raiz de 2, então, V, e aí a Mi, esse termo aqui já foi colocado, e o resto, claro, são termos de interação. Então, o que a gente observa é o aparecimento desse termo aqui. Esse termo aqui que é o termo assim, mais peculiar. Peculiar em que sentido? O que ele está dizendo para nós? Aquele termo aqui seria um legítimo termo de massa para o campo de Gauge se esse termo aqui fosse completamente não mixado. Mas aqui nós temos o seguinte, esse campo aqui, ó, está bonitinho, está livre. O H está se comportando, né? É o que nós não colocamos aí, se a gente quiser também, colocar a parte do potencial de Higgs, é só lembrar que a parte do potencial de Higgs era menos 1 meio de Mi2, Φ star Φ, que é V mais H mais I sobre raiz de 2, né? Menos aqui, opa, V mais H mais I sobre raiz de 2. Isso aqui é o Φ star Φ, é o primeiro termo do potencial. E depois nós temos o termo que é menos, né? Que a gente tinha colocado, menos lambda sobre 4. Isso aqui é o quadrado, quer dizer, módulo de V mais H mais I sobre raiz de 2, a quarta potência, que era Φ star Φ ao quadrado, ou seja, isso aqui, né, ao quadrado, né? Esse termo aqui tá. Então vai ficar assim, V, vai ficar V mais raiz de 2, V mais H sobre raiz de 2 ao quadrado, que é esse termo V mais H sobre raiz de 2, V mais H sobre raiz de 2, menos aqui sobre raiz de 2, mais aqui sobre raiz de 2, aqui 2 sobre raiz de 2. Talvez isso aqui ao quadrado. Então seria o termo quarto, que nós não estamos colocando aqui. Mas claro, esse termo aqui, ó, geraria para nós, o termo, que é um termo constante, geraria esse termo aqui, que vai ter linear em H, que vai embora, quer dizer, os termos que são lineares em H, se vocês se lembrarem, vão automaticamente a zero, porque o que vai aparecer para V é a equação que minimiza o potencial. Então a gente vai ver que o fato de V ser solução da equação que minimiza o potencial, automaticamente vai cancelar o parâmetro, o coeficiente do termo linear, porque eu estou expandindo essa função em torno do seu mínimo. Então é claro que o termo de a primeira derivada é zero no mínimo, que é o primeiro termo, que é a expansão linear. Depois vai aparecer o termo quadrático aqui, né, que vai ser esse H2, né, mais I2. Então a gente vai gerar um termo aqui, que é um termo tipo de massa para o H. Aqui vai aparecer o termo em H2, que vai estar colocado aqui. Aqui também vai aparecer o termo em H2. Então eu não estou coletando esses termos, eu estou interessado no momento e somente em olhar os termos que tem aqui, né? Então a gente vai ver, por quê? Porque o que é o que está se misturando com o campo de Gauge. Esse termo tem essa peculiaridade. Ele não é um termo nem linear, quer dizer, ele não é um termo quadrático num campo só. Ele tem um aspecto não diagonal. Ele está mixando dois campos aqui. Então, eu posso também, se quiser, posso reescrever esse termo aqui por integração por partes assim. Menos raiz de 2, GV, dB a Mi. Então, quer dizer, esse campo aqui, ele está se mixando com a parte longitudinal do campo de Gauge, ou vice-versa. O campo de Gauge tem um termo de mixing com o gradiente do escalar. É a mesma coisa, mas basicamente o que a gente está vendo aqui é esse mixing entre a parte longitudinal, ou seja, o spin zero dentro do campo de Gauge e o campo escalar. Então isso é bem importante. É isso que está fazendo um acoplamento desse campo com esse campo. Então não são lagrangianos separados. Então isso aqui me deixa, né,
sem eu poder dizer exatamente que isso aqui é um termo de massa, porque, na verdade, tem que e o amigo misturados. Deixa eu só ver mais uma coisinha. Então, se a gente expandir isso que está aqui, lembrar que o potencial de Higgs, que nós não estamos colocando, mas que a gente já vai colocar, no caso única, só para lembrar que o potencial de Higgs do modelo 1 é menos o meio, vamos colocar aqui o Mi2 φ estar φ, e menos lambda sobre 4 φ estar φ ao quadrado. Nós estamos trabalhando na situação de quebra espontânea de simetria, portanto, esse parâmetro Mi2 é negativo, né? Então, e aí o mínimo desse potencial aqui a gente já tinha tirado, era V igual a raiz quadrada de menos 2 Mi ao quadrado sobre lambda. Eu acho que era isso, quando a gente deriva isso aqui em relação ao módulo de φ ao quadrado, vai ficar menos Mi2, e quando a gente derivar isso aqui, módulo de φ a quarta, vai ficar menos lambda, e aí aqui vai ficar V2, né? Aqui a gente tem menos um meio de módulo, menos um meio, fica assim, menos um meio de M2, módulo de φ ao quadrado, e aqui a gente vai ter menos 4, menos lambda sobre 4, módulo de φ a quarta. Aí a gente está minimizando isso aqui, derivando em relação ao módulo de φ. Então fica menos Mi2, módulo de φ, menos lambda, módulo de φ a terceira. E aí a gente, isso aqui vai para o quadrado aqui, então a gente tem que o φ2 é a raiz quadrada de menos Mi2 sobre lambda. Normalmente a gente menos Mi2 sobre isso aqui. Só para lembrar isso. Então esse é o nosso aqui. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos pegando esse termo aqui, né? V mais H menos aqui sobre raiz de 2, V mais H, né? E esse termo aqui, o quadrado dele. Então vamos só ver rapidinho, que a gente vai precisar colocar aqui exatamente os termos aqui. Então daqui nós vamos ter menos meio de Mi ao quadrado. Então, esse termo aqui está dando uma constante, V2. Vai ficar com o termo lagrangiano, que é Mi2, V2, é uma constante. A gente abandona que ele não tem nenhuma consequência na equação de movimento. É um termo constante, ele só redefine o mínimo de energia. Depois, esse termo aqui vai ser o termo linear dos campos. Todos os termos lineares nos campos automaticamente se cancelam, não precisa nem fazer o cálculo, porque eu estou fazendo a expansão em torno do mínimo da função. Então, quando a gente expande a função em torno do seu mínimo, né, esse x0 que eu estou expandindo, isso aqui vai ser f de x0 mais f mínimo de x0, x menos x0, mais o termo quadrático, né, mais a derivada segunda, aí sim, x menos x0 ao quadrado. Então, se eu estou expandindo em torno do termo de mínimo, a derivada primeira é zero, eu vou direto para o termo quadrático. Então, a gente não precisa nem se preocupar com os termos lineares. Aí, o termos quadráticos que nós vamos ter aqui, então aqui a gente vai produzir isso que a gente escreveu aqui, V mais H sobre raiz de 2 ao quadrado, então eu vou fazer assim, fica V mais raiz de 2, esse pedaço aqui, real, menos aqui, mais aqui. Então fica o produto da diferença pela soma. Vai dar só os termos diagonais. Vai ficar V mais H sobre raiz de 2 ao quadrado, e aqui vai ficar mais que 2 sobre 2. Então vai sair aqui. Depois o outro termo é só isso aqui, a quarta potência. Ao quadrado, né? Menos 1/4 de lambda, e aí isso aqui, a mesma coisa que está aqui, ao quadrado. Certo? E a gente também tem que se preocupar só pegar os termos quadráticos. Nós estamos tentando construir aqui, só para rapidinho, né, a parte quadrática geral do lagrangiano que sai, da ação que sai do setor de gauge, do setor que acopla o Higgs com o gauge e do potencial de Higgs. Estão pegando o lagrangiano completo, né, de gauge com Higgs. Não estamos lembrando dos campos de matéria, porque eles não vão aparecer. Nós estamos interessados só no setor Higgs gauge. Que é isso aí que vai fazer a questão. A fixação do gauge, ela está, na verdade, no setor de gauge, mas o campo de Higgs sempre vai acontecer esse fato, ele sempre vai se misturar com o setor de gauge. Já entendeu por quê? Porque na quebra espontânea da simetria, né, é a parte longe, o
aquilo que seria o bóson de Boltzmann, ele é carregado na parte longitudinal do campo, e é isso que dá massa para o campo. Então, por isso isso aqui vai sempre aparecer. Então, na teoria eletrofrágil, a gente vai ter um tempo semelhante também, para os campos de SO2 acoplados também com o gradiente do campo de química. Certo? Isso aí é um aspecto geral. Então, vamos botar só isso aqui. Então, esse primeiro termo aqui vai ficar V2, que não vai interessar, vai ficar V2, mais, aí vai ficar aqui uma raiz de 2 VH, mais H2 sobre 2. E mais que 2 sobre 2. É o primeiro termo, certo? Então, esse termo aqui é uma constante, esse termo aqui é linear no campo, não vai. Então, esse primeiro termo aqui que vai servir para a gente. Vai aparecer esse fator aqui, menos 1 meio de 2, H2 sobre 2. Vai ficar menos 1 quarto, vai aparecer esse termo, colocando aqui, ó. Menos 1 quarto, que é o termo de massa. Menos 1 quarto, ó. Menos 1 quarto de Mi2, H2, menos 1 quarto de Mi2, H2. Então, está aparecendo esse termo de massa por Higgs. Eu tenho esse termo aqui também. Vamos em frente. Então, tem esse termo aqui. Então, nós estamos pegando o seguinte direto. Então, ficou esse termo é uma constante, vai embora. Esse termo é linear, vai embora. Esse termo aqui, então, vamos ter esse termo aqui, menos 1 quarto de Mi2, que 2. Deixa eu apagar isso aqui só para não confundir, só porque eu já expliquei um pouquinho. E agora vamos pegar a parte que é elevar isso aqui ao quadrado. Vamos ter o próximo termo, que vai ser menos 1 quarto de lambda e esse termo aqui ao quadrado. Vai ficar V2, vou botar tudo aqui para a gente não perder tempo. Raiz de 2, VH, mais H2 sobre 2, mais 2 sobre 2. Então, vou levar isso aqui ao quadrado. Então, é claro, vai ser o quadrado de cada um. Então, isso aqui vai dar uma constante, vai embora. Agora, esse termo aqui vai quadrar. Quando esse termo aqui quadrar, vai dar um H2. Então, esse termo vai ser importante para nós. Então, vamos produzir aqui um fator 2 com menos 1 quarto, que vai ficar, então, menos 1 meio de V2 H2. Esse termo aqui, ó, já vai depois juntar com esse. É o primeiro termo quadrado. Esse termo aqui vai ficar quarto. Não estamos interessados, nós estamos interessados só dos termos quadrados. Esse termo aqui vai ficar quarto. Então, fizemos o quadrado de cada um. Depois, nós vamos poder pegar os termos mistos. Então, esse cara aqui com esse cara aqui. De novo, vai dar um termo linear. Depois, esse cara aqui com esse cara aqui. Estou esquecendo de botar um menos 1 quarto aqui. Aqui ficou, esqueci de botar o lado. Aqui ficou. Quando eu quadrei esse termo aqui, ficou 2, que vai ficar com menos 1 quarto, dá menos 1 meio. Aí ficou o V2 lambda, que eu tinha esquecido de colocar. Lambda, V2 e o H2. Estava esquecendo de falar. Agora nós temos cruzados. Esse com esse. Então, na linear. Agora, esse com esse. Vai dar o fator 2. Vai ficar menos 1 quarto de lambda H2. Menos 1 quarto de lambda V2 H2. Certo, pessoal? Estou só fazendo assim para não ver se eu estou pegando os termos cruzados. Né? Esse aqui foi cruzado linear e esse aqui é cruzado quadrático. Então, o fator 2 que cancela, vai ficar V2 menos 1 quarto de lambda V2 H2. Depois, esse termo aqui também, que é quadrático também, vai ficar, vai produzir o fator 2, né? Que vai cancelar esse aqui, vai ficar menos 1 quarto. Menos 1 quarto de lambda V2, que é o quadrático. Agora, vamos começar a fazer os termos que nós já fizemos. Todos os termos quadráticos, né? Depois fizemos os termos cruzados com V2. Agora os termos cruzados com esse. Só que esse com esse vai dar cúbico, esse com esse vai dar cúbico, e esse com esse vai dar quarto. Então, o que a gente pôde extrair desse termo de alto acoplamento, termo lambda Φ4, em termos, né, de pedaços quadráticos, de contribuições bilineares, foi tudo, né? Espero que vocês tenham corrigido aí, se eu fiz algum erro, mas eu acho que deu para pegar tudo, né? Esse aqui quadrado sozinho é uma constante, esse aqui quadrado sozinho nós pegamos aqui, esse aqui já é quarto, esse aqui já é quarto. Depois pegamos os termos mistos, esse com esse da linear, esse com esse da quadrática, a gente levou em conta, esse com esse da quadrática, a gente levou em conta, e depois os termos que são fantasmas. Então isso é tudo só para relembrar. O que a gente fez aqui, eu fui pegando aos pedaços, né? Deixa eu colocar aqui só para deixar bem claro para vocês. Nós
partimos de um modelo de um Higgs abeliano. Só para colocar aqui. O que nós temos no modelo abeliano? O termo cinético do campo de Gauge. Depois temos o termo de Higgs. Potencial, o campo de Higgs, né? Acoplado, é o termo de acoplamento mínimo, acoplado minimamente ao campo de Higgs. E depois, o potencial de Higgs, que a gente normalmente escreve assim, menos o meio do parâmetro μ2 que está aqui, menos 1/4, né, de lambda que está aqui ao quadrado. Então foi isso que a gente fez. A gente pegou esse lagrangiano com esse potencial μ2 negativo para poder ter a fase de quebra e fizemos simplesmente essa expansão. V mais H mais I sobre raiz de 2. Então, o nosso campo de Higgs tem essa parametrização. Colocamos essa parametrização na nossa ação de partida. Claro que aqui eu teria agora o setor lagrangiano de matéria. Mas o lagrangiano de matéria, ele não vai entrar ele não vai misturar o Higgs com o campo de Gauge. Ele vai misturar a matéria com o campo de Gauge e a matéria com o Higgs, mas ele não vai dar nenhuma mistura do Higgs com o campo de Gauge. Por isso que a gente não está interessado nisso. Nós estamos interessados em discutir a questão do Gauge fixo. Então eu preciso olhar só para o setor de Gauge e para o setor de Gauge. Em princípio precisaria olhar só para o setor de Gauge, mas como aparece sempre esse acoplamento aqui, que é típico da quebra de uma simetria local, então eu tenho que trazer o setor de Higgs. Por isso que a gente diz que o setor de Higgs, né, no modelo padrão, ele não é um setor isolado de matéria, ele faz parte do setor de Gauge. Na verdade, o campo de Higgs é parte dos campos de Gauge, porque é ele que vai dar massa para a parte longitudinal dos campos vetoriais. Então foi isso que a gente fez aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então agora o que a gente tem na verdade? A gente tem esse campo H, então como vocês estão observando, ele se desacopla. Fica o H aqui sozinho, quadrático em H, vou marcar aqui, quadrático em H, quadrático em H, quadrático em H. Então a gente ficou com um termo que é, aqui tem menos 1/4, vamos colocar assim, de μ2, H2, vamos botar tudo que tem H2, menos 1/4 de μ2, menos 1/2 de lambda V2, menos 1/4 de lambda V2. Tudo isso H2, né? Então, menos 1/2, menos 1/4 fica aqui, menos 3/4, né? Então a gente vai ter menos 1/4. Vou botar até menos 1/4 de μ2, menos 3/4 de V2. Tudo isso H2. E temos aqui, bom, só isso. E aí V2, nós sabemos, é menos μ2 sobre lambda. Eu esqueci de botar o lambda V2. Tem lambda V2 aqui. Aí lembrando que o valor esperado do V2 é menos μ2 sobre lambda. Então esse V2 é menos μ2 sobre lambda. Vai ficar aqui mais μ2 sobre lambda. Então vai dar μ2. Então ficou menos 1/4 mais 3/4, dá 1/2. Então ficou assim mais, né? Menos 1/4 mais 3/4, fica mais 1/2 de μ2 H2. Esse termo aqui. Apagar aqui. Então, observe o seguinte, o termo que ficou para o H, então o H é a parte do Higgs que não se mistura com o campo de Gauge. Quando a gente escreveu o nosso Higgs como sendo V mais H mais I, vou botar aqui separadinho sobre raiz de 2, a parte real do campo, ela não se mistura. A parte imaginária do campo, que é justamente aquela parte que vai para a fase, poderia ter escrito esse campo assim, I, Si sobre V, e aqui V mais H, é justamente a parte que é sujeita a eu poder fazer uma transformação de Gauge e eliminar ela por uma transformação de Gauge, porque ela é uma fase. Então esse campo é o campo que é sujeito à transformação de Gauge. Então ele é o campo que deve realmente se acoplar com o Lamy, porque é ele que vai fazer o papel do bolso, né? Ele que vai jogar a massa. Então por isso que é natural esse termo se acoplar com esse e esse ficar sozinho. E aí a gente observa que esse termo do H sozinho, eu posso escrever esse termo assim, menos 1/2 de menos μ2, que é o padrão que a gente usa. Como é que é a forma de massa de um termo de Klein-Gordon real?
o meio de dμφ ao quadrado menos o meio de m2φ2. O termo de massa está aqui. Com a métrica que nós usamos, que é mais, menos, 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 esse é o termo cinético correto de Klein-Bach. E aí a gente vê que esse termo aqui corresponde a uma massa real. M2 é uma grandeza positiva. E de fato, se M2 é negativo, menos M2 é positivo. Então a gente já tira daqui que a massa do bóson de Higgs, né, é menos M2. Então, isso é até um dos defeitos do modelo, porque a massa do campo de Higgs, ela não é obtida em função de parâmetros fundamentais, ela já é o próprio parâmetro fundamental. Quer dizer, quando a gente escreveu, na verdade, o potencial de Higgs, que era menos o meio de M2, φ estar φ, menos lambda sobre 4, φ estar φ ao quadrado, já que o papel do campo, quer dizer, já que a gente espera gerar as massas dos campos vetoriais, dos bósons de Gauge, e as massas da matéria a partir do Higgs, a gente esperaria que a massa do Higgs também, de uma certa maneira, fosse produto dos parâmetros. No entanto, esse parâmetro que eu coloco a mão desde o início, eu decreto para o início, aqui tem um parâmetro μ2 e aqui tem um parâmetro lambda. E esse parâmetro que está aqui, o μ2, já é o menos a massa de Higgs ao quadrado. Então, na verdade, a massa de Higgs, ela já é colocada à mão no Lagrange, na ação de Higgs. Esse é um defeito do modelo padrão. Um defeito no sentido até, talvez, um pouquinho mais assim, epistemológico. Que eu estou querendo discutir uma teoria que gostaria que fosse fundamental. No entanto, a massa de uma partícula, ela já entra diretamente como um parâmetro fundamental. Então, de partida, eu preciso da massa do Higgs. Quer dizer, está camuflado. Quando a gente escreve isso aqui, a gente não está pensando na massa do Higgs. A gente fala, o parâmetro é M2. E aí eu digo que o M2 é negativo. Quebra a simetria, faço expansão. Faço tudo. No final eu descubro, tem um escalar real, massivo. Qual é a massa dele? Isso aqui não é coincidência desse cálculo, não. Isso aqui vai acontecer sempre. A massa desse objeto vai ser sempre a massa do Higgs. Então, o parâmetro de massa que entra no potencial de Higgs já é implicitamente a massa do Higgs. Então, a massa do Higgs, ela não é calculada, ela é um parâmetro ad hoc. Então, esse é um problema. Quer dizer, a gente gostaria que no modelo padrão, todas as massas viessem de algum processo mais fundamental. As outras vêm, os acoplamentos, mas a do Higgs não. A do Higgs já é. Então, eles estão chamando a atenção que esse é um problema, assim, conceitual, da teoria eletrofrágil e do modelo padrão em geral. Então, tá. Nós acoplamos aqui, pode falar, o H ficou por conta própria, está tudo certinho, e pode não. Você precisou também, você escreveu o lambda em função do μ quadrado. Escrevi o lambda. Em função do μ quadrado. Quer dizer, não, lambda é independente. O que eu fiz, quando eu escrevi o V2. O V2 é menos μ2 sobre lambda. Certo? Tá? Responde? Tá. Mas esses dois parâmetros eu coloquei no potencial. Isso aqui veio do mínimo do potencial. Certo? Muito bem, então deixa eu tirar esse termo de H2 para não confundir. Esse aqui já sumiu. Então a gente ficou com a seguinte, aqui ficou, aqui é a mesma coisa, ó, menos 1/4 de lambda, V2, mas V2 é menos μ2 sobre lambda. Então vai ficar mais 1/4 de μ2 que 2. E aqui, menos 1/4 de μ2 que 2. Então a massa do Higgs desapareceu. Então não tem termo quadrático aqui. Também não é mágica. Por que a massa do Higgs era para... Quem sabe? Por que não apareceu aqui um termo que fosse um meio de, sei lá, alguma coisa, vamos dizer, massa do Ki ao quadrado, que 2, como apareceu aqui. Por que o Ki fica sem massa? Por quê? Porque nós estamos quebrando a simetria espontaneamente. E aí, eu deveria ter um bóson de Bose, cuja massa é zero. Então, de fato, o Ki é o bóson de Bose. Ele não tem termo de massa aqui, mas ele está misturado aqui. Então, quer dizer, o bóson de Bose então não é o H. Oi? Não, o bóson de Bose não é o H. O bóson de Bose é justamente aquele que você depois vai poder jogar fora do gauge unitário. Porque tem essa discussão, Gabriel. O bóson de Bose, ele é uma partícula física que povoa o teu espectro se você tiver uma simetria global, quebrada espontaneamente. Mas quando a simetria é local, quebrada espontaneamente, o bóson de Bose perde o caráter físico.
ele se torna uma partícula espúria. E aí ele vai entrar justamente na parte longitudinal do campo vetorial. Ele é uma partícula espúria porque pode ser tirado pelo gauge. Que pode ser tirado pelo gauge. Se você se lembra, não sei se você se lembra, se você estava nessa aula particular, quando a gente fez a quebra espontânea da simetria aqui, o que a gente viu foi o seguinte, deixa eu escrever aqui para vocês. O nosso campo φ ficou assim, ó, V mais H mais I sobre raiz de 2. Então, quando a gente faz uma transformação de gauge, quem é a nossa transformação? Delta φ é a fase I alfa φ. A transformação de gauge é uma fase, I alfa φ. Então vamos lá, vai ficar I alfa V mais H mais I sobre raiz de 2. Então vamos colocar, fiz uma transformação no campo, eu faço uma transformação de gauge, deu delta, tá? A mi é dmi alfa. Se tiver campo de matéria, sei lá, delta psi é I, G, a carga alfa para psi, e faço a transformação também no campo de Higgs. O campo de Higgs também tem uma transformação que é exponencial de I, a constante de acoplamento, a carga do Higgs, eu estou tomando como sendo 1, não faz diferença nenhuma, φ, e aqui é a transformação que eu faço. Então, quando eu faço uma transformação infinitesimal, vai ficar aqui I, G, alfa, φ. Mas o nosso φ é isso aqui. Então, claro, meu delta φ, então vai ficar o delta, né? Isso aqui, vamos ter aqui o delta φ, vai ficar o delta H. Claro, o delta V é zero, V é uma constante. Então, o nosso delta H vai ficar delta H sobre raiz de 2, né? Vai ficar isso aqui, delta H. Delta φ é zero, mais delta H sobre raiz de 2, mais I delta aqui sobre raiz de 2. Então, delta H sobre raiz de 2 é a parte real que está aqui. Então, isso aqui é imaginário, isso aqui é imaginário, vai aparecer isso aqui, menos G sobre raiz de 2, menos G sobre raiz de 2, alfa, Q. Isso aqui é a variação do H. E a variação do Q, o delta que vai ficar I delta Q sobre raiz de 2, vai ser a parte puramente imaginária dessa transformação. Vai ficar IG alfa, menos mais IG alfa H sobre raiz de 2. Então, os raiz de 2 vão todos embora. Deixa eu ver se aqui vai embora. Aqui vai embora e aqui vai aparecer um raiz de 2. E os is vão embora. Vai ficar G alfa raiz de 2, né? D mais G alfa H. Então, o que a gente observa? Quando a gente fez o valor esperado, quando a gente tomou o valor esperado do vácuo, quando a gente escolheu o nosso vácuo, a gente escolheu o nosso vácuo de tal maneira que esse cara aqui é não nulo. Então, agora, o valor esperado no vácuo do H é zero, o valor esperado do Q é zero. Quando eu fiz essa expansão aqui, o valor esperado do H, do φ é V mais valor esperado do H, mais valor esperado, mais o valor esperado do V é o φ. O φ é o V. Então, esse que tem valor esperado, a configuração de mínimo dele é zero, a configuração de mínimo dele é zero. Então, muito bem. Então, isso aqui é a transformação do setor, dos campos que estão dentro do Higgs. Se eu fizer uma transformação de gauge, o V e o Q se transformam assim. Se eu tomar a configuração de vácuo, o que é a minha configuração de vácuo? Quando eu pegar o meu campo φ no mínimo, meu campo φ no mínimo é H igual a zero e Q igual a zero. Então, assim, Q é igual a zero no mínimo. Agora eu vou calcular essas transformações em cima do mínimo. Q é igual a zero. Então, delta H é igual a zero. E o H também é igual a zero. Mas o delta Q não é zero. Então, o que a gente está observando? Esse aqui é o parâmetro. Então, se eu pegar o meu mínimo, e agora, peguei o mínimo, que é H igual a zero, Q igual a zero, φ igual a V. Esse é o meu mínimo. Estou no mínimo. Faço uma pequena transformação de gauge, ou seja, perturbo o meu sistema com uma pequena transformação de gauge. O H não muda, o H é estável. A variação do H é zero. Mas a variação do Q não é zero. O Q varia. Então, o Q, se eu fizer uma pequena perturbação, esse objeto aqui em torno do vácuo, uma pequena perturbação produz esse delta aqui. Aí a gente falou, se o alfa é um parâmetro constante,
esse delta aqui se comporta como um campo constante, ou seja, um campo constante é um campo que tem comprimento de onda infinito. Comprimento de onda infinito, frequência zero. Na física de partículas, isso seria massa zero. Então, esse é o bóson de Goldstone, que é ele que vai ter comprimento de onda infinito, portanto, frequência zero. Então, esse não é o bóson de Goldstone, porque esse está. O bóson de Goldstone é sempre o amigo daquele que quebra a simetria. Quem quebrou a simetria foi o φ, foi a parte real. Esse V aqui é um valor esperado no vácuo real. Então, na verdade, você está expandindo o teu H em torno de V, o que é a parte imaginária. Então, esse é o bóson de Goldstone. Então, o cara que fica estável não é o bóson de Goldstone, mas esse cara que produz essa onda de comprimento de onda constante. Se o alfa for dependente da posição, como é o caso das simetrias locais, então eu tenho campo de gauge. Mas a variação do meu campo de gauge é o meu dmi alfa. Então, esse alfa aqui nada mais é do que o delta aqui. Ok, sobre raiz de 2, não importa, mas basicamente o meu alfa é o bóson de Goldstone que entra aqui. Então, é como se o meu campo de gauge, quando eu perturbo o meu sistema em torno do vácuo, o meu campo de gauge, a variação do meu campo de gauge quer dizer, eu produzo uma onda vetorial que é longitudinal. E ela é longitudinal porque ela é o gradiente exatamente do campo de Goldstone. Então é dessa maneira que o campo de Goldstone entra na parte longitudinal do campo de gauge de cada massa. Então é o que é o bóson de Goldstone, não é o H, certo? É ele que vai entrar na parte longitudinal do amigo. É por isso que esse termo está presente no modelo geral. Nada é à toa, tudo tem uma razão de ser. Muito bem, então deixa eu apagar isso aqui só para relembrar essa questão. Então, só entender por que se eu tivesse com preguiça de fazer o cálculo, que é o cálculo simples, obviamente, mas se eu tivesse com preguiça, se tivesse com pressa, diria, não pessoal, não precisa nem fazer o cálculo, porque eu já sei que a massa do Higgs é o próprio parâmetro Higgs, e a massa do que tem que ser zero, porque ele é o bóson de Goldstone. Mas a gente fez o cálculo, não viu que dava zero. Mas só para lembrar que a falta de um termo de massa para esse não é coincidência, nem é artifício dependente do modelo. É alguma coisa estrutural do mecanismo de Higgs. Então a gente ficou, realmente, quem se acopla com o campo de gauge é o Q. Se você então esqueceu do H, a gente já tirou a massa do H, só para chamar a atenção. Então, o que nós temos aqui? Nosso φ pode ser escrito dessa forma. E chover não, né? Está chovendo, filho? Está chovendo? Ah, que bom, para cá sobre a escada, né? Está chegando um cheirinho da chuva, né? Bom. Você mora em Niterói, mas vai dar para viajar. Essa chuva, eu acho, de verão, aquela chuva que vai passando. Então, vamos lá. E aí, quando a gente pode reescrever isso aqui dessa forma, posso reconduzir essa expressão assim: si sobre V, V mais H. Então, quando eu posso fazer então uma transformação de gauge, filhinha, exponencial, I, G, alfa, φ. E aí, se eu escolher esse alfa, então isso aqui é a transformação de gauge, vai ser filhinha igual a I, G, alfa. Quem é meu φ? É aí, si sobre V, V mais H. Então, se eu escolher esse meu parâmetro alfa de tal maneira que ele seja si menos que si sobre GV, eu vou botar esse alfa aqui, o G vai cancelar, vai ficar menos xi sobre V mais xi sobre V. Então, por uma transformação de gauge, eu posso eliminar o meu campo xi. Então, eu posso escolher o gauge de tal maneira que esse xi aqui seja cancelado no meu campo de Higgs fique V mais H. Ou seja, eliminar essa fase é fazer o Q igual a zero. Então, eu posso zerar esse termo. Tá? Então, isso é o gauge unitário. O gauge unitário, ele zera aquele campo que seria o bóson de Goldstone. Então, o cara que seria o bóson de Goldstone, que é o Q, que entrou justamente na parte longitudinal do campo de gauge, ele seria o bóson de Goldstone,
e ele é zerado por uma transformação de gauge e ele aqui desapareceu. Então ele ficou, esse termo sozinho, ele desacopla completamente. Ele é um termo que só tem propagação, não interage com ninguém. E aí eu tenho esse termo aqui, que é um termo de massa. Esse é o termo de massa do bóson vetorial. E geralmente, né, a gente escreve desse modo. Menos 1/4. Qual é o padrão do termo canônico de massa vetorial? É mais 1/2 de, esse é o termo próprio, M2 a μ ao quadrado. Então o nosso M2 aqui é o 2G2V2. Então isso mostra, quer dizer, com essa escolha do gauge unitário, nós temos que a massa no campo vetorial, o bóson de gauge vai ser 2G2V2. Então nós tiramos o bóson de gauge massivo, o bóson de Higgs massivo, com aquela massa menos μ2, e o que seria o bóson de Boson, no que desaparece, ele desacopla se eu escolher o gauge unitário. Então essa é a situação do gauge unitário. Então isso vai se generalizar. Se a gente trabalhar no gauge unitário, mesmo na carta teoria S2 né? Então quando a gente trabalhar no gauge unitário, a gente vai estar eliminando aquelas 3 componentes do campo de Higgs. Quando a gente escreveu o Higgs assim, Φ+, que era, sei lá, que a gente chamou de Φ1 mais Φ2. Aí colocamos a parte inferior como sendo V mais H mais Φ3. O gauge unitário, nesse caso, vai eliminar esse, vai eliminar esse e vai eliminar esse. Que dava para nós aquilo que a gente estava trabalhando já há bastante tempo, 0V mais H. Então isso aqui já é o gauge unitário. Então esses 3 bósons de gauge aqui, eles iriam se acoplar exatamente com as 3 componentes de SO2, o BM1, BM2 e BM3. Foram zerados, porque é possível fazer aquela parametrização que nós tínhamos escrito nas aulas anteriores. Então, no caso do gauge, o campo SO2, o dublê de Higgs poderia ser escrito assim, exponencial de I, se A sobre V, sigma A sobre 2, atuando em 0, V mais H. Da mesma forma que agora, a gente fez isso aqui. Não tem gerador, que é o caso abeliano, e aqui cabe V mais H. Então, no caso abeliano, gauge unitário acaba com essa exponencial, ψ igual a 0. No caso SO2, o gauge unitário faz os 3 ψ serem iguais a 0, e aí a gente fica com a mesmo tipo de expressão. Essa é a situação do gauge unitário. Agora, você poderia dizer, não vou escolher esse gauge. Eu vou querer dar uma olhadinha, vou deixar o que sobreviver. Agora, se você deixa o que sobreviver, então você tem que agora enfrentar essa discussão. Você não pode mais dizer que esse termo aqui é a massa do ar. Por quê? Porque ele está misturado. Então o que a gente tem que fazer agora é tratar esses 2 campos simultaneamente. Então o que nós vamos fazer? Vamos juntar esses termos aqui pensando assim. Tem que diagonalizar. Tem que diagonalizar, exatamente. Vamos ver aqui o seguinte, vamos escrever esse termo aqui, nós já sabemos como fazer. Esse termo aqui é o meio de AMI da Lambertiano, projetor θ mini, da parte transversa, a μ. Como a gente sempre pode reconduzir, claro, fez uma integração por partes, fazendo uma integração parcial, a gente mostra que aquele termo cai nesse projetor. Todo mundo, não sei se todo mundo se lembra, que esse projetor para nós é isso aqui. Ele é a métrica de Minkowski menos dmi sobre da Lambertiano. Então a gente conduz esse termo a essa forma. Só fazendo integração por partes, não tem muito mistério. Está nos nossos cursos aí. Esse termo aqui vamos deixar, mas podemos escrever assim. Bom, vamos deixar G2, V2, a μ. Todo mundo sabe que a μ, quer dizer, é a identidade. Eu posso escrever isso aqui assim. Θ mini, eu posso escrever esse termo assim. A μ, θ mini, mais o projetor longitudinal, ômega mini, a μ. Θ mini mais ômega mini é a métrica de Minkowski. Então, você que dá o a μ, só que simplesmente botei a identidade, a métrica de Minkowski, sob a forma de θ mais ômega, só para usar os projetores. Esse termo aqui vai ficar menos o meio de Qui, integrando por partes, da Lambertiano Qui. E esse termo aqui, deixa eu deixar assim, mais raiz de 2, GV
Vamos deixar assim, AMI, DMI. Então, esses dois campos estão misturados. Então, eu vou tentar dar um tratamento unificado. Vamos botar eles dois no duplete. Como se eu posso escrever esse lagrangiano assim, ó. Pegar o campo AMI e pegar aqui o meu campo como se fosse um vetor linha. Vou botar aqui uma matriz, 2 por 2. E aqui vou pegar o meu campo AMI e o meu campo φ. É meu campo φ aqui, né? Vou estar dando um tratamento unificado, já que os dois estão misturados, tem um termo de acoplamento aqui, eu não posso desacoplar os dois. Então vamos tratar os dois aqui. Então quem é o termo que é diagonal em A? Termo diagonal em A tem, ó, e tudo isso aqui vamos botar um fatoral meio aqui. Então se eu quero fatorar um meio aqui, eu vou botar esse meio aqui e vou botar esse 2 aqui, 2G2, G2. Só para poder fatorar o meio. Então, o meio, AMI, o que vai ter AMI? Vai ser D'Alembertiano, θ mini, mais 2G2, V2, θ mini. Então vai ficar assim, D'Alembertiano, mais 2G2, V2, θ mini. Depois vai ter um termo que vai ser 2G2, V2, ômega mini. Mais 2G2, V2, ômega mini. Olha só, quando eu fizer esse produto aqui, esse termo aqui, vai ganhar exatamente isso. D'Alembertiano, θ mini, AMI. Mais 2G2, V2, θ mini, AMI. Mais ômega mini. Então, esse termo aqui e esse termo aqui, que é o termo diagonal em A, é o termo que misturar com A, é isso tudo aqui. Depois nós temos um termo de A com que vai produzir aqui. Então, vou botar assim, 1 sobre raiz, aqui já tem um meio, né? Então vamos botar assim, raiz de 2, né? Tem uma raiz de meio, vou botar raiz de 2. Então se eu botei esse meio em evidência, esse termo aqui deveria pegar 2 raiz de 2. Então vamos botar aqui, raiz de 2, GV, DMI. Então vocês podem ver que esse termo aqui, ó, quando eu fizer esse produto matricial, esse termo todo aqui vai pegar o A, que vai juntar isso tudo aqui, e esse termo aqui vai pegar o que? Estou falando de uma matriz com operadores diferenciais. Raiz de 2, G, V, AMI, DMI, esse termo. Mas esse termo aqui eu posso escrever ele assim também. Eu posso pegar esse termo aqui e escrever ele assim, ó. Raiz de 2 sobre 2, G, V, AMI, DMI, menos raiz de 2 sobre 2, GV, DMI, AMI. Esse termo, por integração por partes, é igual a esse. Por que eu estou fazendo isso? Só para simetrizar. Uma derivada atuando no aqui e uma derivada atuando lá. Então, esse termo aqui pode ser decomposto assim. Então, vamos botar aqui, esse raiz de 2 sobre 2, é mais conveniente colocar aqui. Aí fica raiz de 2 sobre 2. Eu já botei aqui no meio em evidência. Então, como eu estou escrevendo assim, ó, raiz de 2, estou escrevendo esse termo de uma forma simetrizada. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Então, eu já botei o meio em evidência. Todo mundo ganhou o meio. Então, o meio já está lá. Então, aqui fica só raiz de 2 mesmo. Agora o outro termo, que é esse termo aqui que vai acoplar o que com tudo isso. Quem é que vai aparecer aqui? O outro termo é DMI ali. Não vai aparecer esse termo aqui, menos raiz de 2, GV, DMI. Então esse operador aqui, quando bater aqui, vai produzir menos raiz de 2, GV, DMI, AMI, QI. E o meio já está aqui. E o termo que acopla aqui com que, já botamos no meio de evidência, é menos D'Alembertiano. Então a gente mostrou o seguinte, que o lagrangiano que acopla o campo de gauge com aquele que seria o bóson de Boltzmann, né? Na literatura realmente se chama, esse aqui é chamado would-be Boltzmann-Boston. Então o pessoal cria uma nomenclatura para ele, justamente para não ter que ficar, né, toda hora. E o would-be Boltzmann é aquele, né, que seria, né, no caso global, o bóson de Boltzmann, mas no caso local ele permanece e ele se mixa
com a parte longitudinal no campo de eles. Vamos trabalhar isso aqui. Então, só para lembrar, só para lembrar disso. É o bolo de gosto frustrado. Isso, exatamente, é o bolo de gosto frustrado. Ele entra, mas sai. Certo? Né? Então tá jóia. Agora, então a gente ficou com esse objeto aqui. Então, como é que eu vou olhar, como é que eu devo olhar para essa matriz aqui? Vamos pensar, isso aqui é o seguinte, né? Então, nós lá, se a gente pensar no espectro, né? A gente vai querer, tipo, o que é o espectro de uma teoria? Onde a gente tira a relação de dispersão e tira o espectro. Então, eu gostaria de olhar a relação de dispersão. O que é a relação de dispersão? É a gente, como se eu tirasse a equação de movimento, né? E olhasse a equação de movimento. Então, vai ser essa matriz vezes a Nike igual a zero. Eu estou falando de uma equação de movimento acoplada, né? Eu já tenho, ou poderia ter uma equação de movimento para o A e tem uma equação de movimento para o Q, mas eu posso trabalhar de forma acoplada. Então, posso pensar na transformada de Fourier disso, escrevo isso aqui no espaço dos momentos, e é claro, essa relação aqui é uma relação matricial. Essa equação aqui, homogênea, vai ter soluções não triviais se o determinante dessa matriz for igual a zero. Então, já sabe, a condição que a gente deve ter se a gente quiser escrever isso tudo aqui no espaço de Fourier, a gente pode escrever, transformar o θ, que é dmi, que é simplesmente transformar cada dmi em 1 menos i κ. E aí a gente pensa que é isso aqui. A onda plana para nós é menos i kx, então dmi ele é menos i κ. A gente poderia passar isso para o espaço. Então vamos deixar assim. Vamos olhar o determinante dessa matriz em forma operatorial, né? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Então, se a gente multiplicar isso aqui por isso aqui, a gente vai ter, ó, D'Alembert, vou multiplicar esse por esse. Depois vamos subtrair desse aqui. Esse termo aqui está dando, ó. Então, se a gente multiplicar essa matriz por essa matriz, quer dizer, vamos imaginar que a gente está no espaço dos momentos. Então, vamos dizer, isso aqui fica menos i κ. Isso aqui fica menos i κ. Cada derivada é menos i. Aqui dentro eu não vou nem colocar, porque aqui dentro θ mini, eta mini menos dmi sobre D'Alembertiano. Então isso aqui vai ficar menos i κ mi, menos i κ ni. Então vai ficar menos κ mi. Porém, esse cara aqui fica menos K2. Então esse menos cancela com esse menos. Então os nossos operadores no espaço dos momentos são eta mini menos κ ni sobre K2. Então, é só imaginar que o θ também já está no espaço dos momentos e que esse ômega também é dni sobre D'Alembertiano. Então, fica κ ni sobre K2. Vamos imaginar que a gente está no espaço dos momentos que a gente pode simplesmente tirar o determinante dessa matriz como se fosse com ele. Lembrar que esse D'Alembertiano é um K2. D'Alembertiano é menos K2, então vai ficar K2. Então vai ficar esse termo vezes esse termo vezes esse. Menos esse vezes esse. Menos i vezes i dá 1, mas menos o determinante. Então, quando eu tirar o determinante, eu vou produzir esse termo aqui, que é K2, né? Vai produzir aqui K2, vai produzir esse termo aqui, vou produzir um K2 vezes 2, G2, V2, ômega mini. Mas ômega mini é K ni sobre K2. Esse termo vezes esse. Menos K2, que é o D'Alembertiano, mais 2, G2, V2, θ mini. Estou escrevendo θ mini no espaço do Fourier. E depois menos esse termo aqui, que vai ficar menos i, vai ficar menos 2, G2, V2, K ni. K2 cancelou. Então, ó, esse termo cancela esse. Então, também não é surpresa, o determinante dessa matriz, tirando o determinante dessa matriz, ele deu menos K2 mais 2G2, V2 e a mini. Só que esse objeto aqui tem alto valor zero, porque ele é um operador de projeção. θ2 é igual a θ. Todo operador de projeção tem alto valor igual a zero, igual a 1. Lambda 2 igual a lambda, então fica lambda menos 1 igual a
significa que eu tenho duas massas aí. Eu tenho uma massa zero, quer dizer, a solução dessa equação vai ser K2 igual a zero e K2 igual a 2G2 G2. Oi? Dá para pôr um K2 ao quadrado aí, multiplicando isso tudo, não? Aonde? Aqui? É porque Eu já fiz esse vezes esse. Ah, isso é K2 vezes isso aqui, obrigado. É o que vai dar essa solução, K2 igual a zero e esse aqui. Então, esse aqui é a massa do bóson de Gage, que tem esse K2 igual a zero. Então, nós temos uma solução, temos quer dizer, esse determinante, então, como essa matriz aqui, ela vai estar ligada ao θ aqui, esse determinante é nulo. Mas a massa, né, a gente tirou a massa, 2G2V2 é a massa do campo de Gage. Então, nós temos aí esse termo misto. Quer dizer, quem seria esse K2 igual a zero? É a massa do bóson de Goldstone. Então, se eu não trabalhar no gauge unitário, ele está aqui. Mas eu tenho que fixar o gauge. Por quê? Essa matriz aqui que coordena a propagação do campo amigo com o bóson de Goldstone é uma matriz singular. Ela tem determinante zero, por causa do θ amigo. O determinante dela é zero. Então, se uma matriz tem determinante zero, tem alto valor zero, ela não é inversível. Então, eu não posso tirar a função de Green desse conjunto de campos aqui. O que eu tenho? Qual é o papel do gauge fixing? É justamente tirar a singularidade desse objeto. Então, eu preciso fixar o gauge, mas eu não quero fixar o gauge fazendo que igual a zero. Porque se eu fizesse que igual a zero, eu não estaria com tudo resolvido. Eu estava no gauge unitário. Eu teria esse campo ali massivo, já tinha o bóson de Higgs massivo, esse campo aqui fica só com o termo livre, desacoplado. Então, esse campo aqui, a equação de movimento dele é da Lambertiano de Q igual a zero, ou seja, é um campo de Klein-Bach de massa nula que não se acopla com ninguém, então ninguém vai ver nunca ele, porque ele é livre. Mas se eu não quero eliminar o Q, eu tenho que fixar o gauge. Então, uma fixação de gauge que a gente chama é a chamada gauge fixing de Toff. É o gauge fixing de Toff, que é o gauge ou RC. O que é o gauge? Para explicar o que é isso, gauge RC ou de Toff, ou gauge. É eliminar, fixar um gauge de tal maneira eliminar esse erro. O que a gente faz? Normalmente a gente fixa o gauge covariante. 1 sobre 2 alfa, vamos chamar de 1 sobre 2 psi, dmi ao quadrado. É o termo de gauge fixo que nós introduzimos, por exemplo, no Lagrangiano de Maxwell, para poder fixar o gauge do eletromagnetismo e trabalhar no chamado gauge covariante. Então, a gente introduz esse gauge fixo no Lagrangiano. Agora, eu posso modificar esse gauge fixo da seguinte maneira. Eu posso botar aqui, 1 sobre 2 psi. E aí vou fazer o seguinte, vou botar aqui dmi mais, vou botar aqui, menos raiz de 2, GV, imagina que eu colocasse esse gauge fixo agora, eu ia produzir um termo que vai ser 1 sobre 2 que se dmi ao quadrado, beleza. Aí eu vou produzir um termo misto que vai ser, o 2 vai cancelar com esse detalhe, bota aqui, dá licença. Sim. Quando eu levar esse termo ao quadrado, eu vou produzir, o primeiro termo é 1 meio de 2, 1 sobre 2 que se dmi ao quadrado. Depois eu vou produzir um termo misto, que vai ser 2, que vai cancelar com esse 2, si, que vai cancelar com esse si. E vou produzir um termo que vai ser dmi que. Então eu vou fazer o seguinte, quando eu integro esse termo por partes, aqui fica menos, então eu boto aqui mais. Então eu vou produzir esse termo menos, vou produzir um termo que vai ser, o termo misto vai ser menos, né? 2, que vai cancelar com 2, o psi que vai cancelar com psi, que eu vou produzir menos raiz de 2, GV, dmi que. Mas quando eu integrar por partes, fica mais raiz, fica mais ami dmi que. Então eu boto um sinal mais aqui, porque aí quando eu integrar por parte, vai cancelar esse. Então eu posso eliminar ele. E aí, claro, vou gerar um termo novo, que vai ser esse aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, se nós introduzimos esse gauge fixo, deixa eu escrever aqui. Então, esse é o Lagrange, esse é o gauge fixo que foge do gauge unitário, que não é o gauge, é o gauge fixo chamado RC ou gauge. Depois eu vou explicar por que ele se chama gauge RC.
que ele chama gauge RC, todo mundo já viu, né? Porque já se padronizou colocar o parâmetro de gauge fixing como sendo 1 sobre 2 psi. Mas aí a gente modifica o gauge de Lorentz colocando essa escolha de gauge, dmi a mi, mais raiz de 2, parâmetro de gauge psi, g, v, ao quadrado. Então, se eu pegar esse termo e levar ao quadrado, eu vou produzir no meio. Então, nós vamos produzir 1 sobre 2 psi, dmi a mi ao quadrado, que é o nosso famoso termo do gauge fixing de Lorentz, gauge fixing logaritmo. Aí eu vou produzir um termo misto, que vai cancelar o 2 com esse 2, o psi com o psi, vai produzir então raiz de 2, g, v, dmi a mi, aqui. E vou produzir um terceiro termo que vai ser, aqui vai produzir um 2, vai cancelar com 2, aqui vai produzir um psi ao quadrado, vai ficar psi, g2, v2, q2. E aí, esse termo aqui, integrando por partes, ele fica menos a mi dmi aqui. Vai cancelar exatamente esse termo. Então, esse termo aqui é cancelado por esse termo do gauge fixing. Então, o gauge fixing do RXC, o que ele fez? Ele desacoplou o ami do que? Ele quebrou essa ligação do bóson de Goldstone com o campo de gauge. Mas ele me gerou uma coisa nova, que é o que é o bóson de Goldstone, que não deveria ter massa, ele agora vai aparecer massivo. Ó. Tem um Lagrangiano de Clapeyron que vai ficar no meio de dmi q ao quadrado, vamos botar assim, menos no meio de 2, aqui apareceu com o sinal mais, então menos 2 psi g2 v2 e ao quadrado, que é esse termo. Então aparece um termo tipo massa. Ele está com massa negativa, né? Tipo, Não, esse psi é um parâmetro, pode ser positivo ou negativo. Mas o problema não é esse, o problema é mais sério ainda, Gabriel. Por quê? Porque você tem uma massa agora que depende do parâmetro de gauge. Então, isso mostra o quão não físico é esse campo. Porque ele tem uma massa dependente do gauge. E vocês podem dizer, ah, beleza, mas vai acontecer um problema com o ami também. Porque o ami tem esse gauge fixing. E aí, quando eu olhar para aquela ação toda, a minha equação de campo, quer dizer, eu tenho esse termo, vou juntar com esse, e vou juntar com esse, eu vou ganhar também alguma coisa no gauge fixing no campo de massa. Então, deixa eu escrever aqui, vou colocar, esse dado é muito importante, deixa eu apagar isso aqui. Então, o que nós fizemos? Só para recapitular as ideias, para não ficar muito enrolado. Nós falamos, não queremos trabalhar no gauge RXC, foi a questão lá do estudo, não queremos trabalhar no gauge RXC, não queremos trabalhar no gauge unitário. Então, qual é a nossa saída? Vamos buscar um outro gauge. Aí vimos que se nós não quisermos trabalhar no gauge unitário, nós enfrentamos uma questão, que é a mistura entre aquele que seria o bóson de Goldstone no campo vetorial. Tem um mixing que acopla esses dois setores, o setor vetorial e o setor de bóson de Goldstone, que não me permite, então, separar um campo do outro. Eu tenho que tratar os dois conjuntamente. Eu decido tratar os dois conjuntamente. Fizemos aquele discurso lá, vimos então que a matriz não tem um zero, quer dizer, o determinante que daria a função de Green desse sistema ami que é uma matriz singular, então isso indica que existe então uma simetria de gauge, que apesar da simetria ter sido quebrada espontaneamente, aquele determinante igual a zero é a singularidade devido à simetria de gauge. Então, nós temos que fixar o gauge, só que nós não queremos fixar o gauge matando o Q, queremos deixar o Q. Então, a nossa solução foi trabalhar com essa forma aqui do gauge, chamado gauge RXC. No caso não abeliano, vai ser a mesma coisa, só que aqui, em vez de aparecer, um bóson de Goldstone, vão aparecer, no caso no abeliano, a coisa ficaria assim, o gauge RXC ficaria assim, dmi a mi a, mais raiz de 2, psi, gv, que A. Vai aparecer um gauge fixing RXC para cada direção, um grupo de gauge. Por isso que eu não estou pegando o caso não abeliano, basta fazer o caso abeliano que a gente entende todos os mecanismos, todos os detalhes que estão envolvidos aí. Então a gente gerou uma coisa nova, nós geramos, introduzimos esse gauge fixing, matamos esse gauge. Mas introduzimos um termo de massa muito espúrio aqui, menos o meio, uma massa aqui que depende, menos 2 g psi, menos 2 psi
G2, V2 e ao quadrado. Apareceu esse termo aqui, mas aparece esse termo aqui também. A gente gerou, tínhamos aqui o termo de massa, que era esse aqui, mas apareceu esse termo novo aqui para nós, menos, né? 1 sobre 2π dmi ao quadrado. Então isso aqui é uma herança do gauge RC e isso aqui é a outra herança do gauge RC. E aí a gente diz, essa partícula aqui, esse campo aí, ele gera então, quer dizer, o que seria o bóson de Goldstone agora, se eu estou no gauge RC, ele não é zerado, ele aparece, mas ele aparece com uma massa dependente do gauge, quer dizer, a massa do que ela é. O problema então, né, Gabriel, não é nem que ela é taquiônica, porque esse C é determinado, mas o problema mais sério é que ela depende do gauge. Agora, eu também ganhei uma novidade lá, ganhei esse termo aqui também. Então, quando a gente introduziu esse gauge, agora nós temos que olhar também o que vai acontecer, quer dizer, qual é o espectro de massa desse campo aqui. Então vamos escrever de novo aqui o que a gente já fez. Vamos botar aqui, 1 meio de ami da Lambertiana. A Lambertiana, ó, isso aqui é ruim. Beta mini, ami. Aqui mais G2, então vou colocar aqui mais 1 meio, vou colocar assim, 2, G2, V2, ami, ami. E aqui agora, mais 1 meio, mais 1 sobre 2, só que eu esqueci do 2 que C, né? Mais 1 sobre 2 que C está aqui. Deli, ami, ao quadrado. Vamos fazer o tratamento disso aqui, colocando os operadores de projeção. Isso aqui é deli, ami, deli, ami. Então eu integro por partes, vai ficar deli, deli. Vai ganhar um sinal menos. E aí eu boto um da Lambertiano aqui, e boto um da Lambertiano aqui, isso aqui fica o ômega mi. Então esse termo vai ficar escrito assim, o meio de ami, da Lambertiano, teta mi, ami. Mais a meio, 2G2, ami, teta mi, mais ômega mi, ami. E menos esse termo aqui, 1 sobre 2 de si, ami, mi, ômega mi, da Lambertiana. Ômega mi, da Lambertiana. Então a gente ficou com a seguinte coisa no final do vídeo. A gente ficou 1 meio de ami. Vamos escrever isso aqui assim. Vamos coletar tudo que tem teta mini. Então, da Lambertiano, mais 2, G2,